Olá a vocês, participantes da 22ª Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná. É um prazer estar aqui falando com vocês, mesmo que desta forma virtual, mas é muito bom estar aqui falando com vocês e compartilhar com vocês o nosso trabalho, as nossas atividades. Eu sou a professora Adriana Cristina Sambugário de Matos Braim, sou professora de língua inglesa do setor de educação profissional e tecnológica e também professora do programa de pós-graduação em letras da nossa Universidade Federal do Paraná. E o objetivo dessa nossa participação na Semana de Letras é apresentar algumas das nossas ações do nosso grupo de estudos que está vinculado ao nosso grupo de pesquisa. Então, eu vou iniciar e, na sequência, nós teremos nessa mesma comunicação coordenada a professora Denise Barino, que é professora de inglês do Departamento de Letras, e o professor Jorge Oliveira, que é professor de alemão do CEPT, também do DEPAC. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês possam visualizar o material que eu preparei para esta apresentação. Então, a minha fala tem como título Práticas de letramentos em línguas estrangeiras adicionais, as influências de um grupo de estudos. Então, eu organizei a fala da seguinte forma. Eu vou iniciar falando rapidamente sobre o histórico do GPLEM, depois eu vou trazer de forma breve algumas das perspectivas teóricas que nós já estudamos no nosso grupo de estudos ou que estamos estudando, algumas repercussões do nosso grupo, vou finalizar trazendo algumas considerações finais e também vou apresentar para vocês algumas das referências que nós estudamos, com teorias com as quais nós lidamos, para que fique aí de sugestão, caso alguém tenha interesse. Então, começando pelo histórico do nosso grupo de pesquisa, o GPLEM, né, é uma sigla que significa Grupo de Pesquisa em Línguas Estrangeiras Modernas. Então, ele foi criado em 2015, logo quando eu passei no concurso público e assumi uma vaga de língua inglesa como professora efetiva no setor de educação profissional e tecnológica, e eu trouxe essa imagem aqui da tulipa solitária para representar um pouco de como o ensino de língua estrangeira ou de línguas estrangeiras no CEPT estava naquele momento, até pensando que já na própria terminologia, ao longo do tempo a gente tem achado que é muito mais pertinente, mais adequado a gente falar em línguas adicionais, e poderíamos aqui ficar algum tempo só para justificar essas escolhas que às vezes a gente faz, mas no nosso caso, Línguas Estrangeiras Modernas, como título do grupo, foi pensado lá em 2015, porque nós temos no CNPq, como o grupo é cadastrado no CNPq, então a nossa leitura foi que se nós usássemos um termo que compõe um rol de áreas do CNPq, nós poderíamos, assim, ter uma facilidade maior de justificar apoio financeiro, por exemplo. Então, esse foi o nosso entendimento na época, mas a gente até acredita que esse termo, línguas estrangeiras, poderia ser substituído por outro. Mas, enfim, então, voltando aqui a metáfora da tulipa solitária, como eu via a nossa área de línguas estrangeiras no CEPT na época. Nós já tínhamos 3 professores de línguas estrangeiras, o professor Jorge, de alemão, que falará daqui a pouco para vocês, nessa mesma comunicação coordenada. Nós tínhamos uma professora de francês, que não está mais conosco, e da área de inglês, eu era a primeira pessoa que estava entrando numa vaga de professora efetiva. Tinha um professor que estava para se aposentar, estava com afastamento por motivo de saúde, e tínhamos 2 colegas professoras colaboradoras. Mas essa analogia, vamos dizer assim, a essa tulipa solitária, eu uso porque, na época, a área de línguas estrangeiras estava mais ou menos assim no nosso setor. Por quê?
não por falta de comprometimento dos colegas professores que lá já estavam, mas principalmente porque era uma área que era desprezada pelos nossos colegas de outras áreas. Muitos deles, inclusive, defendiam a ideia de que a área de línguas estrangeiras não era necessária lá no nosso setor, no CEPT, e por conta disso, de outros motivos, eu conversei com os meus colegas, professores de línguas, e nós resolvemos então criar um grupo de pesquisa na tentativa de fortalecer a área de línguas, na tentativa de ter uma maior visibilidade e até um maior reconhecimento também. Então, nós acreditávamos em 2015 que um grupo de pesquisa poderia trazer várias ações que pudessem nos fortalecer como grupo, nos fortalecer em termos dos estudos propostos até para mudanças nas nossas próprias práticas de ensino. E aí eu vou dar um salto para 2020 e trouxe uma outra imagem, uma imagem da nossa área hoje, é assim que eu a vejo hoje, é muito diferente. Então, hoje nós temos muitos participantes, nós temos esse colorido que representa a diversidade dos estudos, obviamente contemplando aqui que o nosso grupo ele se enquadra na área de linguística aplicada, e principalmente esse olhar de não mais uma tulipa solitária e com um único foco, mas várias tulipas que ganham espaço. O GPLEM está assim hoje, ele ganhou espaço, ele não é mais um grupo de professores, de pesquisadores só do setor de educação profissional e tecnológica. Nós temos hoje colegas de outras instituições participando como pesquisadores, nós temos alunos do nosso programa de pós-graduação em letras, né, alunos de mestrado e de doutorado participando, com este horizonte, né, com o céu azul e com muitas perspectivas, e principalmente dessa forma mais livre e muito mais ampla, nós poderíamos dizer assim. Então, só para contar um pouco para vocês do histórico da criação do nosso grupo de pesquisa, depois posso responder a outras perguntas, caso vocês tenham. E aí, em relação às perspectivas teóricas, que estudamos, que fazem parte dos nossos estudos, eu escolhi as principais aqui. Então, nós iniciamos lá em 2015 com um estudo sobre os multiletramentos, passando pelos novos letramentos, pelo letramento crítico, e hoje nós temos, assim, muito interesse, estamos estudando o aspecto da colonialidade e decolonialidade, estamos estudando um autor chamado Walter Mignolo, que trata dessa perspectiva. E aqui, essa representação em círculos que eu trouxe, aqui de um lado eu vejo as várias perspectivas teóricas com as quais a gente vem lidando ao longo desses 5 anos, mas sem deixar de lado as nossas práticas, as nossas experiências, tanto de ensino, quanto de pesquisa, quanto de extensão, num processo de ressignificação dessas perspectivas. Aqui não acho que não aparece para vocês, porque acabou, ficou coberto aqui, mas esses processos de ressignificação, eles passam por essas teorias, eles são colocados, nós refletimos sobre essas perspectivas teóricas a partir das nossas práticas, das nossas experiências, das nossas diferentes experiências. E com isso, nós observamos que nós temos, nesses processos de ressignificação, o que a professora Valquíria Montemor chamaria de expansão de perspectivas, por exemplo, num trabalho que ela publicou em 2018, ela trata disso, e que essa expansão de perspectiva, no nosso entendimento, também se constitui a partir de outros olhares sobre diversos conceitos que nós estudamos no nosso grupo de estudos. Alguns deles eu trago aqui, por exemplo, o conceito de língua. Então, a gente passa a pensar não mais, inclusive, no próprio uso da palavra língua, mas também numa mudança. Então, a gente passa a falar de discurso, de práticas de linguagem ou práticas sociais de linguagem. De um sujeito individual, a gente passa a pensar num sujeito social. No conceito de autonomia, a gente começa a pensar no conceito de agência, que leva a outros desdobramentos, a outras reflexões. O processo de leitura,
a gente passa a ver o processo de meaning making ou de construção de sentidos, e também sempre a partir de uma perspectiva de construção de sentidos, valorizando aspectos sociais. E aí, por último, eu coloquei aqui, são outros conceitos, mas eu só selecionei os principais. O próprio aspecto, a própria nomenclatura que nós usamos em ensino-aprendizagem de línguas, ela muda também nessa expansão de perspectivas, muda para práticas de letramento ou práticas sociais de letramentos. E para que servem os estudos, e para que servem esses conceitos? Então, nós acreditamos que, ressignificando-os, podemos pensar, propor outras práticas de pesquisa, de ensino e de extensão mais contingentes e mais adequadas aos nossos diferentes espaços em que atuamos. Então, como nós temos professores no nosso grupo de estudos do GPLEM, professores que trabalham, atuam no ensino fundamental, no ensino médio, em instituição de ensino superior e também estão vinculados a processos ou a práticas de pesquisa e de extensão. Então, o nosso foco sempre está nessa nossa realidade, no nosso aluno, e principalmente pensando nas pessoas, nos indivíduos com os quais nós trabalhamos. Então, essa ressignificação, essa expansão de perspectivas nos dá a oportunidade de repensar as nossas práticas. E aqui, então, eu trago algumas repercussões do nosso grupo. Então, a primeira repercussão que eu apresento aqui, mas não é a primeira cronologicamente, nesse tempo de 5 anos, é a publicação desse nosso livro, Entre Línguas, Letramentos em Práticas, Letramentos em Prática. Eu organizei com a minha colega, a professora Denise Barino, que é vice-líder do nosso GPLEM, do nosso grupo de pesquisa, e ele foi publicado esse ano, em fevereiro de 2020, e ele traz capítulos de autores que são os nossos pesquisadores, os nossos professores pesquisadores, refletindo sobre experiências já influenciadas, já tendo como influência os estudos que fazemos no nosso grupo. Nós temos também a participação de alguns mestrandos e doutorandos no nosso grupo de estudos. Nós temos o Gabriel e a Patrícia que já defenderam as suas dissertações, alunos vinculados, né, alunos do programa de pós-graduação em letras, mas que são participantes ativos do nosso grupo de estudos. Então, claro que muito das pesquisas que eles concluíram também tiveram inspiração no GPLEM, e principalmente no nosso grupo de estudos. Aí nós temos o Alencar Gusto, que também está vinculado, mas que ainda está em processo de desenvolvimento da sua pesquisa. E aí nós temos os alunos do programa novos que entraram esse ano, o Rafael, a Amanda Dias e a Daniele Rê. E aí os eventos de extensão, que aparecem aqui também como repercussões, né, das nossas atividades do grupo. Então nós temos aqui algumas palestras que já foram ministradas, até a palestra do professor Canagaraja, que obviamente que não foi uma iniciativa do GPLEM unicamente, né? Nós fizemos esse evento em parceria com o DELEM, com o programa de pós-graduação em letras, com o NAP, com o CELIM, mas é um evento, né, que aparece o nome do nosso grupo como idealizador. Também nós temos várias publicações de artigos em revistas científicas, capítulo de livro também. O último artigo que nós estamos aguardando a publicação já foi aceito, é um artigo que nós tratamos do conceito de decolonialidade, que é um conceito que nós estamos estudando mais recentemente. Então, um artigo aceito em comemoração aos 30 anos da Associação Brasileira de Linguística Aplicada e que vai ser publicado na revista Raído. Aqui eu coloquei também as logos de alguns dos eventos em que vários de nós, professores do grupo, participamos, apresentando trabalhos, também trabalhos frutos dos nossos estudos. E um aspecto muito importante para nós é a mudança do currículo de língua inglesa, do TCI, que é o curso de Tecnologia em Comunicação Institucional lá do CEPT, que teve um impacto muito forte dos nossos estudos. Em 2008, quando estudávamos os multiletramentos, os novos letramentos, nos sentimos assim inspirados a propor uma mudança curricular que foi aprovada e já está em vigor. Então, as disciplinas de língua inglesa passaram a se chamar de oficinas,
a oficina de língua inglesa 1, 2, 3, 4, 5, e o nosso objetivo é um trabalho inter e transdisciplinar a partir de gêneros textuais da área de formação em comunicação institucional. E nós temos tido resultados muito satisfatórios, inclusive motivo de publicações. Depois a professora Denise vai passar alguns exemplos de práticas que ela desenvolveu a partir dessa nova perspectiva do currículo novo de língua inglesa. Aqui eu trouxe para vocês, rapidamente vou passar os nossos queridos professores pesquisadores que hoje compõem o grupo de estudos do GPLEM. Vou passar aqui rapidamente e vocês vão visualizando aí. Talvez vocês que me ouvem nesse momento e me assistem, melhor dizendo, conhecem essas pessoas. Então nós temos assim, o maior orgulho de ter todas essas pessoas participando do nosso grupo. E para finalizar, o que eu queria dizer para vocês é que o grupo de estudos do GPLEM é um espaço de formação continuada, não só de professores, mas de pessoas. Num exercício de ler-se lendo, como diria o professor Limário Menezes de Souza, da USP, as reflexões, questionamentos, construções de sentido sobre nossas práticas, gerados de forma colaborativa no grupo, têm contribuído não apenas para interpretarmos as realidades nos discursos teóricos e pedagógicos, mas também as razões sócio-individuais que levam a construir determinadas interpretações como formações sociais e, portanto, sempre contingentes, podendo ser confirmadas, refutadas, alteradas, modificadas ad infinitum. Este espaço necessário de formação permanente, como diria Paulo Freire, nos tem levado a outras práticas de letramento, ou outros letramentos em práticas muito mais relacionados às nossas realidades de atuação. E eu encerro com essa frase do Paulo Freire, que diz o seguinte: ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. E é assim que eu acredito que o nosso grupo de estudos do GPLEM tem atuado e tem nos influenciado como educadores, repensando constantemente as nossas práticas, refletindo sobre as nossas práticas e fazendo novas propostas com as contribuições teóricas, mas nunca deixando de lado e sempre valorizando os nossos alunos, as pessoas que estão envolvidas nos processos educativos, de pesquisa e de extensão como um todo que desenvolvemos. Então, agradeço muito a paciência de vocês, muito obrigada pela oportunidade. As referências, caso alguém queira acessar, estão aqui nesse link, as referências principalmente dos textos que usamos, que estudamos no GPLEM, e caso alguém queira fazer contato comigo, fica aqui também o meu e-mail. Então eu vou finalizando aqui, vou voltar à minha tela para dizer um tchau para vocês, encerrando essa minha parte, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem enviá-las então, que eu terei maior prazer em responder. Muito obrigada e nos encontramos por aí. Tchau, tchau. Olá para todos, eu sou a professora Denise Barino e eu vou apresentar para vocês essa comunicação coordenada que se chama Letramentos em Língua Inglesa, Práticas Locais no Ensino Tecnológico no CEPT UFPR. Então eu acho importante esclarecer que antes de estar aqui no DELEM, eu fui professora substituta no CEPT. Eu trabalhei de 2018 a 2019, então eu vou retomar algumas práticas que eu chamo de práticas locais no curso de comunicação institucional. Então eu apresento primeiro esse outline com o meu contexto, a fundamentação teórica, as produções discentes, as considerações finais e as referências. Bom, o contexto, acho que eu já falei, então o CEPT é um setor da universidade que tem cursos técnicos e tecnólogos. Então, como exemplo, eu cito petróleo e gás,
que é o curso técnico, e os cursos tecnólogos são, por exemplo, o curso de secretariado, comunicação institucional, análise de sistemas, negócios imobiliários, entre outros. Há também curso de especialização e mestrado. É importante ver o papel da língua inglesa nessa formação. Então, na formação técnica é o ensino médio integrado, então o inglês é obrigatório, mas nos cursos tecnólogos o inglês por vezes aparece como sendo obrigatório e alguns cursos ele é optativo. Há também uma nomenclatura que é diferente, por vezes é inglês instrumental, por vezes é um inglês técnico. E sobre essa discussão, tem duas autoras, que é a Celânia Ramos, que vão falar que no Brasil o inglês instrumental ele ficou um tanto equivocado. Ele é entendido às vezes como tradução de textos de manuais, ou então ele é uma lista de vocabulário que tem que ser decorada. E isso não significa necessariamente ensinar e aprender inglês. Então, tem uma autora, que é a Sarah Benesch, que fala em inglês acadêmico, que para ela é um inglês no qual o aluno ele pode ajudar a construir a disciplina junto com o professor. Não é? Esse inglês acadêmico é um inglês que tem que problematizar o que está em jogo na universidade e que não é um inglês que cumpre carga horária e nem é um inglês para o mercado de trabalho. Então, nesse sentido, eu amplio a ideia da Benesch, porque eu entendo, a partir de um viés mais discursivo de língua, que essa língua inglesa ela é uma forma do aluno construir sentidos. Não é uma forma do aluno estar no mundo e entender esse mundo, como diz o Paulo Freire. Então, como fundamentação teórica, eu vou trazer as leituras do grupo de pesquisa, do GPLEM, que vai falar sobre os letramentos. Então, eu trago a Valquíria Montemor, que vai falar que nós estamos num mundo cada vez mais multimodal. Então, as nossas práticas sociais, elas estão indissociáveis, muito embora algumas pessoas falem habilidades de leitura, habilidade de escrita, que são, na verdade, divisões didáticas dentro de métodos e abordagens. Então, se nós olharmos para os nossos alunos que estão nas redes sociais, estão escrevendo, estão fazendo vídeo, produzindo meme, escutando música, não é uma prática social que não pode ser entendida tão separadamente. Há uma prática que a gente faz muito em sala de aula, que é a prática escrita. Então, ela é muito pautada num grafocentrismo. E o Menezes de Souza vai chamar atenção para isso. A gente precisa olhar para outras formas de ensinar, de aprender, de formular os conhecimentos. Então, se os nossos alunos estão imersos em tantas práticas fora da universidade, porque essas práticas não fazem parte, né, do que a gente faz. Eu também uso a Valquíria Montemor para falar sobre as expansões de olhar. Então, a gente precisa expandir o olhar para o que a gente está fazendo em sala, e também esse distanciamento que eu estou tendo hoje de olhar para o que eu fiz naquele momento. A Kubota, por sua vez, vai complementar isso falando em ressonâncias. Então, ela fala como é que as nossas práticas em sala de aula acabam ressoando em práticas futuras, na nossa formação, na nossa constituição de sujeito. Eu vou trazer, então, o contexto do curso de comunicação institucional. Para quem não conhece, ele é um curso tecnólogo de 3 anos, no qual a disciplina de língua inglesa é obrigatória, são 4 horas semanais. E eu vejo que esses alunos estão num processo constante de design e redesign, que é o que Calantes e Cope falam quando defendem os multiletramentos. Então, nessa perspectiva, eu entendo os alunos como editores, redatores e produtores de conhecimento. Como é que isso acontece? Quando esses alunos produzem o que a gente chama de produtos institucionais.
eles estão, durante o curso, envolvidos na elaboração de press release, fotonovela, propaganda, programas de rádio, podcasts, enfim. São produções que exigem muito desses alunos, não é só teoria, é teoria, prática e teoria de novo. Então, eu vou mostrar alguns exemplos. O primeiro foi uma proposta de produção escrita, mas eu quis fugir um pouco daquela escrita grafocêntrica, no qual os alunos escrevem um parágrafo sobre si, no qual eles se apresentam, enfim. Eu propus a elaboração de uma timeline e que eles escolhessem a ferramenta que eles achassem mais interessante. Por que que eu propus essa timeline? Porque eu entendo como produção escrita, eu vou conhecer o aluno a partir dessa produção e esse aluno ou essas alunas vão reconstruir sentidos, vão olhar para a sua experiência e vão reconstruir sentidos. Essa proposta exige roteiro, exige curadoria de ferramentas, de sites, exige um processo de erro e tentativa, então que eles entregam já passou por várias versões. Então eu mostro aqui esse exemplo, eu não consigo usar o Zoom, então eu vou selecionar alguns trechos dessa timeline para vocês perceberem aqui que essa produção tem o uso de ícones que metaforizam a experiência do aluno. Aparecem dias, meses e anos aqui e o que aconteceu em cada um deles. Embora aqui eu não esteja olhando quantidade de palavras, erros, os alunos eles tiveram um exercício muito interessante, eles tiveram que produzir esse roteiro, selecionar momentos, tiveram que ir em busca de ideias, de vocabulário que condensassem aquele momento. Então isso exige bastante do aluno. Não pedi para refazerem essa timeline, eu pontuei algumas questões que eu achava interessante ali e eles também colocaram nessas timelines, por exemplo, ali sempre uma projeção, o que eles vão fazer no futuro. Então isso para mim foi muito interessante, porque o meu foco era sempre o processo e não só o resultado desses alunos. Então para essa timeline chegar nesse resultado, passou por várias versões e que eu considero um exercício de escrita, porque eles precisaram editar muita coisa aqui. Um outro exemplo, eu quero ver se eu consigo mostrar esse vídeo aqui. Então, essa proposta foi uma autoavaliação que eu pedi no final de um semestre e os alunos, eles poderiam escolher qualquer formato, poderia ser um vídeo, poderia ser um meme, poderia ser um cartoon, enfim, eles poderiam escolher o que eles achassem de mais interessante, sem necessariamente escrever um texto, com milhões de palavras que às vezes não fazem sentido. Então, o que eu acho interessante dessa produção aqui é como é que esse aluno ou essa aluna metaforiza o seu aprendizado, como é que ela aponta o seu crescimento, ela faz uma analogia com a comida, não é? E sem muitas palavras, aqui tem uma frase no começo e uma frase no final, mas essa produção aqui multimodal para mim é muito importante. Você tem imagens, você tem gestos que para mim são muito interessantes. Então esse processo dela se apropriar de um vídeo, inserir a sua interpretação, acaba sendo muito interessante, reforçando aí esse processo de design e redesign Calandt-Sincope. O último exemplo é uma fotonovela que na verdade já tinha sido feita em português no início do curso, mas que os alunos tiveram a chance de retomar
e fazer uma adaptação para o inglês. Então não era uma tradução, eles puderam rever os discursos que estavam presentes e também ampliar o que eles tinham feito. Esse exemplo que eu vou mostrar fala de um momento do mundo corporativo. Então se chama The Comeback. Nessa fotonovela é muito interessante ver como é que na época os alunos colocaram a questão do assédio moral, do machismo e das desigualdades salariais entre homens e mulheres. Então, quando eles retomaram essa produção, eles olharam, né, para a linguagem sendo usada, incorporaram também outras palavras. Então, por exemplo, hoje a gente usa masculinidade tóxica, a gente usa gaslighting, a gente usa macho desconstruído, enfim, que foram incorporados aqui nessa produção. Então, foi uma chance dos alunos expandirem o olhar também para o que eles tinham feito. Não deixa de ser atual, porque as desigualdades entre homens e mulheres no mundo corporativo continuam existindo, mas eu achei que foi muito bacana eles revisitarem os seus próprios trabalhos. E hoje, quando eu vejo essa produção, eu fico muito orgulhosa, porque na época em que eles começaram, eles tinham outros recursos e hoje eles conseguem incorporar, não é? Outras ferramentas, eles também conseguem trabalhar num vídeo, né, com essa fotonovela. Bom, enfim, são esses 3 exemplos que eu procurei retomar. Eu acho que é muito evidente esse processo de meaning making, de produção de sentidos, tanto meu quanto dos alunos. Então eu não estou enfatizando meramente o ensino de estruturas. Eu entendo isso como prática local, porque ela representa muitas necessidades dos meus alunos envolvidos num curso que exige produção do que a gente viu ali, era a fotonovela. Eles têm que fazer press release, eles têm que estar muito antenados com os temas da atualidade. Então eu vejo que eles têm uma produção discente muito engajada também. Eu precisei rever as minhas formas de avaliação, porque a ênfase era muito mais no processo do que no resultado final. Eu acho que isso tem um impacto muito grande para mim, que foi lidar com o imprevisível, porque às vezes eu não sabia o que eu ia receber. A autoavaliação é sempre uma surpresa, as timelines também. Então isso mostra muito que a Montemor fala de que há formas de fazer e saber que não estão prontas. Como é que a gente vai construindo e vai descobrindo isso no decorrer das aulas. E para mim foi uma experiência fascinante descobrir a riqueza de produções institucionais que eu pude fazer parte, que eu pude entender e que hoje eu uso com os alunos da graduação. Então eu agradeço a todos, deixo meu e-mail e também deixo aqui o link das referências no encurtador. Muito obrigada. Olá, eu sou Jorge José de Oliveira, sou professor de alemão junto à Universidade Federal do Paraná e atuo no setor de educação profissional e tecnológica, o CEPT, já desde 2009. Atualmente ministro também uma disciplinária de alemão no DEPAC, que é o Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas. O tema da minha comunicação coordenada é o letramento crítico nas aulas de alemão como língua adicional, uma questão de abordagem. Eu organizei a minha fala da seguinte forma. Primeiramente, vou fazer uma breve contextualização da língua alemã no CEPT, vou comentar sobre minha motivação para a escolha do tema, citar alguns autores que cruzaram meu caminho na minha busca de compreender melhor o universo do letramento crítico, vou definir brevemente letramento crítico, mostrar algumas produções discentes e os resultados do questionário de avaliação da atividade para finalmente encerrar a minha fala. O alemão no CEPT existe desde 2009 e é oferecido atualmente nos cursos de luteria e secretariado e consta também no rol das disciplinas optativas do curso de comunicação institucional
ou TCI. Dessa forma, os alunos têm ali no setor a oportunidade de fazer 3 disciplinas, que são o inglês, o espanhol e o alemão. A disciplina de língua alemã é oferecida durante 2 semestres e no curso de secretariado e TCI, ela é uma disciplina optativa com 4 horas semanais, perfazendo um total de 120 horas. Já no curso de luteria, ela surge como disciplina obrigatória. Em 2017, tem início o que eu denomino Projekt Tagebuch, ou Projeto Diário, cujo objetivo era incentivar os alunos a produzirem a cada semana pequenos textos, descrevendo atividades cotidianas. No caso, a ideia era fazer da escrita uma atividade de construção de sentido significativa para o aluno. A ideia até que mostrou efeitos positivos, porém ao longo do semestre os textos iam ficando esquecidos. Gostaria de pontuar que a minha participação no grupo GPLEM permitiu-me realizar diversas leituras, conhecer diversos autores que até então eram por mim desconhecidos ou até pouco lidos. Citando alguns: Menezes de Souza, Jordão, Mansley Montemor, Brian Street, Paulo Freire, dentre outros. Através das leituras do GPLEM, percebo que os conceitos de letramento tão recorrentes nas discussões do grupo é bastante amplo e que há uma variedade de identificação do termo, como veremos a seguir. Cito, por exemplo, os novos letramentos, os multiletramentos do New London Group, os múltiplos letramentos, letramento crítico redefinido, letramento visual, letramento digital crítico. Eu gostaria de ressaltar nesse ponto a importância do grupo de estudo na formação continuada de professores, pois foi através das reuniões do GPLEM e das discussões com os colegas de grupo que eu começo a refletir sobre certas práticas e repensar algumas estratégias. E isso vai refletir no momento em que eu vou pensar o desenvolvimento de material didático para as aulas ou até mesmo na própria forma de pensar ou aplicar as atividades para os alunos. Dentre os meus questionamentos, eu pontuo: como abordar ou contemplar a questão dos letramentos críticos de forma significativa para o aluno? O que fazer? Quais tipos de atividades? Material impresso, material digital, hipertextos, vídeos, músicas, aplicativos? Como aplicar as teorias de letramento crítico na prática da sala de aula? É possível trabalhar com letramento crítico sem falar de letramento crítico? Como? Eu destaco a seguir 2 definições de letramento crítico que vêm bem ao encontro da minha forma de entender letramento crítico hoje. Trago aqui então a primeira definição. Vamos ler juntos? O letramento crítico é uma orientação ao letramento, não é algo separado do letramento em geral ou uma parte específica de letramento. Letramento crítico não é uma técnica ou um conjunto de estratégias, mas sim parte de uma pedagogia por trás de toda uma abordagem ou prática de sala de aula. Uma abordagem crítica ao letramento implica decodificar e codificar a contextualização ideológica, política e social das práticas de letramento. Nesse sentido, ao entender o letramento crítico como abordagem pedagógica, fica então para mim bastante claro que se o professor ou a professora tiver essa concepção de letramento, ele então poderá aplicá-la nos mais diversos contextos ou circunstâncias, mesmo que sendo pelas brechas, como aponta do Bock em seu artigo Letramento Crítico nas Brechas da Sala de Línguas Estrangeiras. Cito a seguir a definição de Mota, que destaca: o letramento crítico busca engajar o aluno em uma atividade crítica através da linguagem, utilizando como estratégia o questionamento das relações de poder, das representações presentes nos discursos e das implicações que isso pode trazer para o indivíduo em sua vida e comunidade. Bom, após essa compreensão do que pode ser entendido como letramento crítico, me ocorre então a ideia de resgatar o projeto Tagebuch, porém com outro viés e já pensando em utilizar os textos para a construção dos blogs. A ideia por trás da atividade era verificar se e em que medida
as rodas de conversa, o questionário final de avaliação da atividade, dentre outros, levaria a uma reflexão sobre a própria prática de escrita, a escolha dos temas, imagens, etc. Ao pensar a atividade da criação de blog, eu tive como parâmetro os seguintes pontos: a língua enquanto discurso em atribuições de sentido na interação social, promoção da agência do aluno, incentivo ao processo do mini-making, design crítico, redesign, tendo então língua como prática social e a importância do processo de ler-se lendo. O trabalho de criação dos blogs compreendeu as seguintes fases: roda de conversa, ou rodas de conversa, porque foram mais de uma, apresentação de blogs já existentes, tanto de falantes nativos, como também de alunos, apresentação de ferramentas para a construção de blogs e sites, e aqui no caso, os alunos foram orientados para alterar a língua para alemão. Alguns fizeram, outros não. E foram estabelecidos critérios, conjuntamente com os alunos, tendo em vista já a avaliação, não só a criação, como também a avaliação dos blogs. A importância de se estabelecer esses critérios, tanto de elaboração como de avaliação, de forma conjunta, justifica-se no sentido de que a avaliação foi um processo conjunto, ou seja, os alunos todos se autoavaliaram e avaliaram também o trabalho do colega. Eu vejo aí uma prática significativa de desenvolvimento do senso crítico e também da agência dos alunos e alunas. Ao todo foram 24 blogs elaborados pelos alunos e alunas, parte destes do primeiro semestre, parte do segundo, e levando-se em consideração o nível dos alunos, eu considero que em sua maioria os trabalhos foram fantásticos. A seguir mostrarei alguns rapidamente. Ao lado de cada página de blog tem um QR Code para que vocês possam futuramente acessar caso tenham interesse. Eu destaquei esta página pela riqueza de imagens utilizadas para descrever o que se gosta de comer, levando-se em consideração que um dos critérios para a criação do blog era justamente a utilização de imagens. O QR Code ao lado permite acessar o blog, como já comentei, caso vocês tenham interesse para ver novamente, para ver depois. Temos aqui também o tema comida. Chama a atenção para que, quando eles fizeram essa atividade, nós tínhamos acabado praticamente de trabalhar em sala o tema comidas e bebidas. Ou seja, é interessante observar como o aluno trouxe o conteúdo aprendido para o seu universo cotidiano real. No caso, o aprendizado tornou-se significativo. Aqui o aluno utilizou as bandeiras para ilustrar as frases sobre as línguas que falava. A grande surpresa desse blog foram os vídeos do YouTube do aluno tocando guitarra, o que surpreendeu a todos na sala, já que ninguém conhecia esse lado artístico do colega. Novamente comida. Gostaria de mencionar nesse ponto o quanto o trabalho com blog estimulou não somente a escrita, como também a leitura. O que eu percebi? Que, no geral, os alunos ficavam curiosos, querendo saber o que o colega ou a colega tinha escrito e postado, e também foi uma forma de conhecer um pouco mais sobre a vida dos colegas fora dos portões da universidade. Eu destaquei esse blog pela criatividade da aluna no trabalho com as imagens, o que dispensou a elaboração de frases mais complexas. Apresento aqui então para vocês as questões referentes aos blogs, que foi praticamente o questionário final de avaliação da atividade. Não vou fazer a leitura porque as questões virão agora na sequência. Só gostaria de salientar que a aplicação desse questionário foi com o intuito de fazer uma pesquisa qualitativa e não quantitativa. No caso, tive somente 4 alunos respondentes. Antes de fazer essa atividade, você já tinha feito algum blog antes? Então, não. E chamo atenção para esse quarto aqui, não, pois nunca tive interesse em ter um. O que você achou da atividade? Escreva a respeito. Então, tivemos aqui respostas variadas, desde que a atividade foi curiosa, porque é interessante ter um blog, ainda mais sendo em alemão, que foi ótima, ajudou a fixar conteúdo, interessante, enriquecedora, forma de incentivar o aluno a estar
maior contato com a língua alemã, colocar em prática conteúdos vistos em sala de aula, busca por novos conteúdos e palavras. E, novamente, menciono aqui, do 4, eu achei a atividade muito interessante, pois aprendi um pouco mais sobre as ferramentas na internet. Vejam, a mesma pessoa que não tinha interesse em ter blog, ao desenvolver o seu blog, acabou vendo maiores potencialidades através do uso da ferramenta. As atividades seguintes, eu determinei uma escala de 1 a 10, sendo que o 10 seria a maior satisfação e o 1 satisfação menor. Então temos lá, essa atividade contribuiu para o seu aprendizado como? Então temos sim, contribuiu para exercitar a escrita e a criatividade, sim, fixação de conteúdos aprendidos, prática de construção de frases, sim, fixou os conteúdos vistos em sala de aula, me fez colocar em prática o que tinha visto apenas em exercícios, além de buscar por novas palavras, etc. Me foi de grande valor, pois ela está me ensinando marketing virtual. Então perceba que as notas aqui foram altas, e esse aluno que não queria fazer o blog reconhece a potencialidade, também já pensando na questão do marketing virtual. A atividade contribuiu para a sua formação profissional como? Sim, ter noção de outra língua e idioma contribui para qualquer formação. Sim, agregando a grade estudantil, bem como dos conhecimentos básicos para um possível futuro emprego. Essa aqui pontua que quer seguir carreira na área de comunicação, na comunicação digital, quer criar um blog, utilizar recursos para elaborar, e ela utilizou recursos para elaborar as artes constantes no blog. E contribuiu de maneira a lidar com marketing e as redes sociais. Então, esse aqui novamente vendo as potencialidades. Se você fosse iniciar hoje essa atividade, faria algo diferente? Então aqui é interessante a gente perceber como o aluno passa a se olhar e a olhar o trabalho até então realizado com um senso um pouco mais crítico. Sim, produziria conteúdo mais interessante, com mais riqueza e vocabulário, trocaria Coca por Cola. Isso aqui ela retomou um assunto que nós trouxemos em pauta na sala de aula. Com certeza colocaria mais tópicos que estudamos agora, no segundo semestre, buscaria outras ferramentas, etc. O que eu gostaria de complementar ou alterar em teu blog? É, novamente, o momento em que ele reflete sobre a atividade já realizada, já pensando numa possível expansão do blog. Porque a ideia, quando a gente fez o blog, que eu coloquei para eles era, veja, vocês vão ter um espaço já construído que vocês vão poder estar colocando textos futuros e informações à medida que vocês forem desenvolvendo. Então, gostaria de incluir lugares que gostei de visitar, apenas acrescentar e rechear os novos aprendizados. Se tivesse mais tempo, alteraria as artes, complementaria alguns itens. E esse aqui é interessante, ele dizia acrescentaria os vídeos do Smule, que o Smule foi uma tarefa que eu fiz com esse grupo também, no qual nós cantamos em grupo músicas natalinas. Foi bem interessante. Partindo para as minhas considerações finais, retomo a questão. É possível trabalhar com letramento crítico sem falar de letramento crítico? Bom, no caso, se tomarmos letramento crítico como uma abordagem pedagógica, como eu já mencionei, certamente que sim. No caso do trabalho com blog nas turmas de alemão, eu concluo que a atividade foi capaz de estimular no aluno ou aluna o uso significativo da língua escrita em contextos cotidianos, num processo de construção e atribuição de sentidos, o também chamado de mini-making, e com isso foi possível promover a agência discente. Também vejo que a atividade propiciou, de certa forma, aprendizados outros, que daí incluo no campo do letramento digital e visual. E por fim selecionei algumas situações retiradas do questionário dos alunos que aponto a seguir. Contribuiu para exercitar a escrita e criatividade. A atividade me foi de grande valor, pois está ensinando marketing virtual, fixação dos conteúdos aprendidos, prática de construção de frase, fez colocar em prática o que tinha visto apenas em exercícios. Então é isso. Temos aqui a referência bibliográfica
E finalizo com esta imagem que eu chamo de sustinho feliz. Danke, grazie, merci, gracias, thanks, arigato. Muito obrigado.